Helena estava convencida de que o marido se encontrava com outra mulher todas as quintas-feiras. Para descobrir a verdade, contratou um investigador. 2 dias depois, ele lhe entregou uma pasta e disse: "Seria melhor se ele simplesmente estivesse te traindo." Ao ler a primeira página do relatório, ela empalideceu. "Bem-vindos. Aqui é o Léo, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje." Helena demorou muito para acreditar nos próprios pensamentos. Quando eles surgiram pela primeira vez, ela até sorriu enquanto mexia a sopa na cozinha. Pensou: é nisso que se torna uma mulher que está chegando aos 50. Qualquer detalhe, qualquer atraso do marido. E já vem um monte de coisa à cabeça. Ela e Vitor haviam vivido juntos quase 25 anos. Isso não era brincadeira. Não eram 2 ou 3 anos, quando as pessoas ainda estão se ajustando, brigando por nada e batendo portas. 25 anos é quando você sabe como a pessoa respira dormindo, como segura a colher, como fica em silêncio quando está cansada e como tosse antes de dizer algo desagradável. Eles haviam passado juntos por coisas que fazem as pessoas se tornarem verdadeiramente próximas ou se separarem para sempre. A doença da mãe dele. Quando Helena, por 3 anos seguidos, levou comida para a senhora idosa, atravessando a cidade inteira, a banhava, a virava na cama, ouvia suas reclamações e nunca cobrou nada disso de Vitor. A mudança do apartamento antigo, quando carregaram caixas por uma escada estreita, e quase se divorciaram por causa de onde colocar o guarda-roupa. As dívidas que carregaram, revezando, como se puxassem um peso enorme. O crescimento da filha Kátia. As lágrimas por causa de notas ruins, depois por causa de rapazes, depois o casamento dela e a mudança para outra cidade. Tudo isso passaram juntos e não se separaram. Por isso, Helena se convenceu por muito tempo de que o marido simplesmente tinha alguns compromissos. Afinal, o homem tinha 52 anos, tinha trabalho, suas próprias conversas, seus conhecidos. Talvez fosse pescar, talvez um amigo antigo tivesse aparecido. Ela afastava os maus pensamentos como moscas insistentes, mas as quintas-feiras iam ficando cada vez mais estranhas, e não havia como fugir disso. Antes, quinta-feira não se distinguia dos outros dias. Agora, Vitor parecia mudar nesse dia. Jantava mais rápido que o habitual, quase sem conversar, olhando para o relógio. Certa vez, Helena colocou diante dele um prato com seus bolinhos preferidos, e ele comeu metade e empurrou o prato de lado. Antes ela teria ouvido: "Helena, mais um par, ficaram tão bons." Mas ele empurrou e se levantou. Depois ia para o quarto e tirava do armário, não a camisa do dia a dia que usava durante a semana, mas aquela azul clara especial que antes guardava para ocasiões especiais. Passava ele mesmo, embora costumasse pedir que Helena passasse. Ficava diante do espelho no corredor, se examinando por muito tempo, virando de lado, alisando as têmporas já grisalhas, puxando o estômago para dentro. "Por que você está se arrumando assim?" perguntou Helena certa vez, da forma mais despreocupada possível, encostada no batente da porta. "Ah, assim..." Vitor não se virou, continuando a se olhar. "Preciso resolver um assunto. Helena, não demoro." Essa frase virou o refrão dele. "Não demoro. Preciso resolver um assunto." Toda quinta-feira, palavra por palavra, como algo ensaiado. E toda quinta-feira ele se borrifava com aquela colônia, aquela cara, no frasco pesado de vidro que a Kátia dera a ele de presente num aniversário e que ele guardava, economizava, usava com conta-gotas só nos feriados. Agora era toda quinta, generosamente, sem economizar. Voltava tarde, às vezes às 11, às vezes já depois da meia-noite. Helena ficava deitada no escuro fingindo dormir e ouvia o clique suave da fechadura, ele se arrastando até o banheiro, o barulho da água. E quando ele se deitava ao lado, chegava até ela o cheiro. Primeiro a colônia dele, familiar e íntima, e por baixo, traiçoeiramente, outro. Doce, pesado, enjoativo,
Perfume de mulher, não o dela. Ela nunca usara nada assim. Não suportava fragrâncias adocicadas. Usava algo leve, floral. Mas do marido vinha um cheiro como se uma mulher que gostava de aromas caros e marcantes o tivesse abraçado. Havia também o celular. Antes Vitor o deixava em qualquer lugar, no criado mudo na mesa da cozinha, no bolso do casaco na entrada. Às vezes tocava e ele gritava: "Helena, vê quem é!" Agora, o celular parecia ter crescido na mão dele. Ele não o soltava. No quarto, na cozinha, nem quando sentava na frente da televisão. E se Helena entrava no cômodo, ele, com um gesto rápido e já treinado, virava a tela para baixo. Certa vez ela entrou de mansinho, de chinelos, e viu como ele apressadamente apagava a tela, na qual havia piscado a mensagem de alguém. Ele ergueu os olhos para ela, e neles, por um segundo, relampejou algo culpado, encurralado. "Por que você anda se arrastando?" ele resmungou, e na voz havia uma rispidez que antes não existia. "Não estou me arrastando", respondeu Helena. "Esta é minha casa, aliás." Ele ficou em silêncio, e esse silêncio era pior do que qualquer resposta. Ela tentou se convencer de todas as formas. "Talvez ele tenha problemas no trabalho e não queira me preocupar. Talvez seja a saúde e ele anda indo a médicos e tem vergonha. Talvez tenha pegado dinheiro emprestado de alguém e esteja escondendo." A cada um desses pensamentos, ela se agarrava como a uma tábua de salvação, porque qualquer um deles era melhor do que aquele principal, que batia nas têmporas cada vez mais insistentemente. Mas o perfume, mas a camisa, mas aquele espelho diante do qual ele ficava como um rapaz antes do primeiro encontro. Tudo se encaixava numa única imagem, e a imagem era feia. Numa quinta-feira, ao ouvir mais uma vez sobre o tal assunto, Helena não aguentou. Quando a porta se fechou atrás de Vitor, ela foi rapidamente até o cômodo, abriu a cortina e ficou de pé à janela. O apartamento deles ficava no terceiro andar. O pátio era bem visível dali. Ela viu o marido sair do prédio, levantar a gola do casaco, olhar em volta. Aquele olhar em volta chamou sua atenção de forma particular. É assim que olha uma pessoa que não quer ser vista. Mas o mais estranho veio depois. Vitor não foi até o carro deles, que estava no lugar habitual embaixo da velha mangueira. Passou por ele sem nem olhar e foi em direção ao pátio vizinho, além da esquina do prédio. Helena encostou a testa no vidro frio, esticou o pescoço. Lá na beira da calçada, havia um carro escuro e desconhecido que ela nunca tinha visto. Alguém estava sentado ao volante. Vitor se aproximou, se debruçou na janela, depois abriu a porta da frente e sentou ao lado do motorista. E então Helena percebeu. Ao volante estava uma mulher. Na cabeça ela usava um lenço vermelho, vistoso, visível mesmo no crepúsculo. O carro arrancou e foi embora, piscando as luzes vermelhas na curva. Helena ficou parada à janela. A cortina escorregou de entre seus dedos. No peito algo pareceu se romper e desceu lentamente até o fundo do estômago. Era isso. Era o tal assunto. Era a camisa, a colônia, o celular virado, uma mulher ao volante, um lenço vermelho, uma amante. Ela se deixou cair num banquinho ali mesmo perto da janela sem acender a luz. Ficou sentada por muito tempo no escuro com uma única coisa rodando na cabeça. 25 anos. Por 25 anos ela lavou, cozinhou, cuidou da mãe dele, deu a ele uma filha, o esperou do trabalho, quentou o jantar, e ele entra num carro estranho com uma mulher de lenço vermelho e desaparece na noite, depois de ter mentido para ela sobre um assunto. O mais estranho foi que Helena não gritou, não chorou alto, não saiu correndo atrás. Por dentro, algo endurecia. Ela enxugou os olhos secos, se levantou, ligou a chaleira. As mãos tremiam levemente, mas ela as fez obedecer. Encheu a xícara, sentou à mesa e de repente se pegou pensando que o que mais temia agora não era a traição em si, mas como ela seria vista. Uma tola lamentável e enganada, uma esposa que não notava nada enquanto outra mulher levava seu marido a passeio noturno. Ela imaginou como faria uma cena, como gritaria,
quebraria pratos, exigiria nome e endereço. Como Vitor negaria tudo, se esquivaria, diria que ela estava imaginando coisas, que ela própria havia inventado tudo por causa dos nervos, e como depois ela se sentiria ainda pior, porque não havia como provar. Suspeitas, perfume, lenço. Ele diria, uma colega me deu carona. Diria, você se enganou. E pronto. Não, assim ela não queria. Ela precisava não de suposições que fazem a cabeça explodir, mas da verdade. Sólida, comprovada, tal que Vitor não pudesse se esquivar, para que ela pudesse olhar nos olhos dele e dizer tudo diretamente, sem histeria, com fatos nas mãos. E então ela se lembrou do seu Antônio. Eles se conheciam há muito tempo, desde quando ele trabalhava como delegado. Alguns anos atrás, ele havia se aposentado do serviço. Mas não ficou parado. Às vezes ajudava pessoas como consultor particular, desvendando casos familiares e patrimoniais complicados, aqueles em que as pessoas se enredavam sozinhas ou em que alguém as havia enredado. Era um homem de poucas palavras, confiável, do tipo que não faz promessas em vão. Certa vez ele havia dado uma grande ajuda ao irmão mais novo de Helena. O irmão, por ingenuidade, havia se metido numa história de dívidas e papéis falsificados, quase perdendo o apartamento. Foi exatamente seu Antônio quem desmontou tudo. Colocou as coisas nos devidos lugares, ajudou a sair do buraco. Helena se lembrava de como o irmão dizia: esse homem é fechado como uma muralha, mas se pegou um caso, leva até o fim e não conta a ninguém. Era exatamente disso que ela precisava. Um homem que não fosse sair espalhando fofoca entre os conhecidos de que na família Figueiredo havia uma crise, que não ficasse horrorizando e com pena dela, que simplesmente descobrisse a verdade. Na manhã seguinte, depois de ter despachado Vitor para o trabalho, Helena ficou muito tempo com o celular na mão, digitando e apagando o número. Depois, mesmo assim, apertou chamar. Seu Antônio atendeu após o terceiro sinal, como sempre, direto ao ponto. Fala. Seu Antônio, aqui é Helena Figueiredo. Lembra que o senhor ajudou meu irmão? Lembro, claro. A voz aqueceu um pouquinho. Boa tarde, Helena. Aconteceu alguma coisa? Ela engoliu em seco. As palavras que à noite pareciam simples, agora travavam na garganta. Aconteceu, ela disse por fim. Preciso da sua ajuda, mas com discrição. É sobre o meu marido. Do outro lado ficou em silêncio. Fale, disse ele na mesma. Vitor toda quinta-feira vai a algum lugar. Me diz que é por causa de negócios, mas entra num carro estranho com uma mulher e some até a madrugada. Eu acho... A voz vacilou, mas ela completou a frase. Acho que ele tem uma mulher. Preciso saber com certeza para onde ele vai, a quem. Quero a verdade, não as minhas fantasias. Seu Antônio demorou a responder, tanto que Helena achou que a ligação havia caído. Seu Antônio? Estou aqui, disse ele. Vou ver o que consigo, Helena. Me dê alguns dias. Mas ele fez uma pausa e nessa pausa havia algo que fez um frio percorrer as costas dela. Só quero avisar antes. Às vezes a verdade se mostra muito pior do que a pessoa imaginou. A senhora está preparada para isso? Helena sorriu para si mesma naquele momento. Pensou que ele estava falando de forma pomposa, por velha mania de delegado de criar clima. Ora, o que poderia ser pior do que uma traição? Pior do que o marido, depois de 25 anos, entrar num carro estranho com uma mulher de lenço vermelho? O que poderia ser pior do que isso? Estou preparada, disse ela com firmeza. Pior já não é possível. Que Deus queira que a senhora esteja certa, respondeu seu Antônio em voz baixa, e desligou. Helena pousou o celular sobre a mesa. Pela janela começava um dia comum. Alguém passeava com o cachorro. O caminhão de lixo fazia barulho no pátio. A vizinha de baixo sacudia um tapete. Tudo estava como sempre. E só Helena já sabia que a vida de antes não existiria mais. Ela ainda não imaginava o quanto estava certa e o quanto estava errada em todo o resto. 2 dias se arrastaram para Helena como 2 anos. Ela andava pelo apartamento, pegava uma coisa, largava, pegava outra.
Lavou todas as janelas, embora não fosse primavera. Revirou o armário de roupa de cama, empilhou as toalhas, depois as desdobrou de novo. As mãos pediam trabalho, qualquer coisa para não pensar. Mas os pensamentos irrompiam mesmo assim, e todos giravam em torno de uma coisa só. Quem era aquela mulher de lenço vermelho? Há quanto tempo isso vinha acontecendo? E como ela, Helena, não havia notado a intrusa bem debaixo do seu nariz? Vitor, durante esses 2 dias, não notou nada. Ele vivia a própria vida. De manhã lia notícias no celular durante o café, à noite assistia televisão, 2 vezes ligou para alguém saindo para a varanda e fechando bem a porta. Helena olhava para as costas dele através do vidro e pensava: eis o homem com quem vivi metade da vida, e eu nem sei com quem ele está falando agora. Seu Antônio ligou no 3º dia, perto do meio-dia. Helena, a senhora está em casa? Vou passar. Melhor conversar pessoalmente. Estou em casa, disse ela. De repente, a boca secou. Pode vir. Ela foi de um lado para o outro pelo apartamento. Por alguma razão, tirou do aparador as xícaras de gala, aquelas que só saíam nos feriados. Depois pensou: que festa é essa? O homem está trazendo fotos da amante do marido, mas mesmo assim as pôs na mesa, colocou biscoitos na fruteira. As mãos sozinhas buscavam afazeres familiares, só para abafar a angústia. Seu Antônio chegou pontualmente, à hora exata que havia prometido. Quase não havia mudado desde a última vez que Helena o vira. Encorpado, grisalho, com o olhar pesado e tranquilo de quem na vida havia visto de tudo e havia se desacostumado a se surpreender. Nas mãos ele trazia uma pasta grossa, comum de papelão com cadarços. Helena olhou para aquela pasta e pensou que para uma história de amante ela era grossa demais. Entre, ela se apressou. Coloquei água para o chá. Sente-se. Ele foi até a cozinha, sentou à mesa, mas não tocou no chá. Tirou os óculos, limpou com um lenço, tornou a colocá-los. E aquela sua lentidão, aquela relutância em começar a conversa, disseram a Helena mais do que qualquer palavra. Não é assim que se comportam pessoas que trazem uma notícia simples. É assim que se adia o momento em que será necessário golpear. Seu Antônio, não me deixe na ansiedade. Ela não aguentou. O que o senhor encontrou? Quem é ela? Ele pôs a pasta à sua frente, cobriu-a com a palma larga da mão, como se não se decidisse a entregá-la. Olhou para Helena com uma expressão longa e pesada. Helena, disse ele em voz baixa. Trabalhei mais de 20 anos na polícia. Achei que nada mais me surpreenderia. Mas vou lhe dizer honestamente, melhor que ele simplesmente tivesse traído. Helena franziu o senho. Essas palavras não se juntavam na cabeça dela em nada compreensível. Que quer dizer, melhor que tivesse traído? Repetiu ela. O que poderia ser pior? Em vez de responder, ele empurrou a pasta em direção a ela, desatou os cadarços com seus dedos grossos e abriu na primeira página. Leia, mas sente-se primeiro. Helena se acomodou no banco, se debruçou sobre a mesa e na primeira fração de segundo não entendeu nada. Ela esperava uma fotografia, o rosto da rival. Talvez uma foto onde ela e Vitor estivessem juntos, mas em vez disso, na primeira página, havia algum documento. No topo, em letras grandes, estava o nome: Associação Beneficente Solidariedade em Ação. E mais abaixo, em destaque ainda maior, o seu próprio nome: Figueiredo Helena Cristina, representante oficial da associação. Pessoa indicada nos documentos constitutivos e bancários. Helena releu essa linha 3 vezes. As palavras eram conhecidas, as letras formavam o seu nome, mas o sentido fugia. Não entendo, disse ela. Que associação? O que tenho a ver com isso? Continue lendo, disse seu Antônio com voz surda. Ela virou a página e então vieram os números. Colunas, longas colunas. Datas, valores, descrições de pagamentos, doações, transferências, centenas de linhas, dezenas de nomes de doadores e valores que, somados, chegavam a milhões. Milhões de reais que haviam passado pela associação, cujos documentos traziam o seu nome.
E aí a memória deu um clique doloroso. Helena de repente se lembrou. 3 anos atrás, Vitor havia insistido várias noites seguidas no mesmo assunto. Dizia que tinha conhecidos, pessoas de bem, que queriam organizar uma pequena ação solidária. Ajuda a idosos, a pessoas atingidas por enchentes, remédios para aposentados solitários que não tinham dinheiro para comprar comprimidos, arrecadações para reabilitação de deficientes, cestas básicas para quem havia ficado completamente sem apoio. Helena, é uma obra boa, dizia ele naquela época, e os olhos brilhavam. É preciso ajudar as pessoas. E você tem um rosto honesto, aberto. As pessoas confiam em você à primeira vista. Você vai aparecer uma vez num evento, vai dar uma foto para o folheto, vai assinar uns papéis e pronto. Quem vai cuidar de tudo são profissionais, contadores, advogados. Você não vai precisar fazer nada. E ela concordou. Meu Deus, como ela concordou facilmente naquela época. Era agradável que o marido a considerasse honesta e simpática. Era bom se sentir útil em algo bom. Ela foi a um jantar beneficente. Colocou um lindo vestido. O próprio Vitor escolheu. Ficou de pé no palco. Disse palavras calorosas sobre bondade e solidariedade. Tirou foto para o folheto e depois assinou os papéis que lhe entregaram. Ela quase não os leu naquele momento. Vitor estava ao lado, com pressa. Helena, isso é tudo padrão. Não atrase as pessoas. Entre os papéis havia um consentimento para que ela figurasse como representante oficial da associação em apelos públicos e cartas de agradecimento. E mais um consentimento separado para o uso do seu facsímile, o carimbo com a sua assinatura. Para que isso? Ela perguntou naquele momento. Para não te chamar toda vez por causa de nada. Vitor deu de ombros. Imagina, deram um cartãozinho a alguém, entregaram uma cesta e toda vez precisam te chamar para assinar. Assim carimba o facsímile nos agradecimentos e a pessoa fica satisfeita. Só para agradecimentos, felicitações e atas de entrega. Formalidade. Formalidade. Ela acreditou. Por que não acreditar no marido com quem vivera mais de 20 anos? Nem pensou que o consentimento dizia respeito apenas a papéis pequenos, mas que em documentos sérios, em prestações de contas de dinheiro, a assinatura de próprio punho dela seria necessária de qualquer jeito. Na época, parecia um detalhe. Depois disso, às vezes, a pediam para ir ao local, entregar um envelope ou uma caixa a alguém, dizer algumas palavras diante de uma câmera, sorrir. Uma velhinha certa vez lhe beijou as mãos e chorou de gratidão. E Helena nem sabia bem com o que exatamente haviam ajudado aquela senhora. Achava que estava ajudando pessoas de bem. Nos relatórios, nas contas, nos papéis, ela nunca se meteu. Vitor dizia, não encha a cabeça, é contabilidade, atas chatas, números, não é coisa de mulher. Agora esses papéis chatos estavam diante dela na própria cozinha, e a cada linha o frio ficava maior. Então, o que é isso? Helena disse devagar, levantando os olhos para seu Antônio. Essa associação é real. O dinheiro era arrecadado de verdade. O dinheiro era arrecadado de verdade, ele confirmou com um gesto de cabeça. E é aí que está o problema. As pessoas doavam dinheiro vivo. Quem dava R$ 50, quem dava 500, quem dava mais. Doavam de coração, acreditavam. Só que até quem esse dinheiro se destinava, chegava apenas uma parte. Ele empurrou para ela o próximo bloco de documentos e começou a explicar com calma, sem excessos de emoção, como havia aprendido ao longo dos anos a desmontar a mentira alheia, peça por peça. A associação de fato arrecadava recursos, mas a ajuda não chegava a todos. Parte das histórias usadas para atrair doadores era verdadeira, mas antiga. Essas pessoas já haviam sido apoiadas há muito tempo por outras organizações. O problema delas havia sido resolvido, mas as fotos e as histórias continuavam circulando, espremendo novas arrecadações. Parte dos necessitados recebia uma ninharia, exatamente o suficiente para fotografar a entrega, elaborar um belo relatório,
mostrar que a associação funcionava. E a maior parte do dinheiro ia para outro lado, por meio de rubricas de despesas elaboradas, custas de acompanhamento de eventos, aluguel de espaços, serviços de consultoria, aquisição de cestas. Ia para empresas ligadas a Vitor e àquela mesma mulher de lenço vermelho. Então ela não é uma amante, murmurou Helena. Ela mesma não sabia se havia mais alívio ou horror dentro dela. Não é uma amante, confirmou seu Antônio. Ela se chama Inês Verardo. É a administradora da associação. A mulher para cujo carro seu marido entrava nas quintas-feiras. Por tudo que consegui entender, a relação deles com Vitor é puramente de negócios. Ela organiza as reuniões, escreve os textos para as arrecadações, fala com os doadores, mantém contato com os contadores, prepara os relatórios. O cérebro de toda essa operação é ela. E seu marido, as conexões, os acordos, as empresas pelas quais o dinheiro circula. Helena ficou em silêncio. Na cabeça dela tudo se revirava. Ela estava preparada para perdoar ou não perdoar uma traição, estava preparada para uma rival, para um coração partido, para as lágrimas. E descobriu que não se tratava de mulher nenhuma. Era algo que ela jamais poderia ter imaginado. Mas por que está o meu nome aqui? Ela perguntou por fim. Por que em tudo está eu? E foi então que seu Antônio a olhou de um jeito que fez um medo de verdade tomar conta dela. Isso, Helena, é o mais assustador. A associação inteira se sustentava em você. Não em Vitor, não em Inês, em você. Nos folhetos, o seu rosto, no site, os seus apelos, as suas palavras calorosas. Nas cartas de agradecimento, a sua assinatura. As pessoas não levavam o dinheiro a Vitor Figueiredo, de quem nunca tinham ouvido falar, nem a Inês Verardo. Elas o levavam à associação de Helena Figueiredo, aquela mulher boa e honesta do folheto que falava tão bem no palco. Ele fez uma pausa para deixá-la absorver o que havia ouvido. Agora imagine, continuou ele, que amanhã tudo isso desaba, que as pessoas enganadas, os fiscais, os jornalistas, comecem a fazer perguntas. Quem vai ser o primeiro que vão procurar? De quem vão encontrar o nome nos documentos? De quem vão se lembrar? O seu, Helena. Não o de Vitor, não o de Inês. O seu. Mas Vitor é meu marido, disse Helena, e ela mesma ouviu como aquelas palavras soaram miseráveis, desamparadas. Ele não poderia ter feito isso comigo. Ele não podia ter me armado uma cilada. Ela se calou, porque a pasta à sua frente dizia que podia. Seu Antônio tirou um segundo bloco de documentos. Desta vez, havia fotografias. Vitor e a mulher Inês entrando num pequeno escritório. Na porta de vidro, era possível ver a placa da associação. Vitor entregando a ela um envelope cheio. Inês conversando com um homem desconhecido na entrada de um banco. Vitor saindo pelas portas de uma agência de viagens, guardando algo no bolso interno do paletó. Inês e Vitor sentados num café. Ela lhe mostrando uns papéis, ele assente com a cabeça. Helena olhava para essas fotos e não reconhecia o próprio marido. O homem nas fotografias era determinado, concentrado, calculista. Nada parecido com o que em casa pedia que Helena passasse a camisa e resmungava que os bolinhos estavam salgados demais. E então seu Antônio virou a última folha daquela pilha e a respiração de Helena travou. Havia cópias ali, 2 passagens para a noite seguinte, no nome de Vitor Figueiredo e no nome de Inês Verardo. Ao lado, a impressão de uma reserva de apartamento no interior por 1 mês inteiro e um extrato de venda do automóvel, do carro deles, aquele que ficava embaixo da velha mangueira no pátio. Helena ficou olhando para aquelas passagens por muito tempo. No primeiro segundo sentiu de novo a velha e familiar pontada de ciúme, estúpida, inútil agora. Então ele vai embora com ela, com aquela Inês, vai abandonar Helena e voar para longe com outra. Mas quase imediatamente ela percebeu que não era questão de mulher, não era com quem ele ia, era a razão por que ia. Vitor não havia simplesmente construído uma outra vida, ele estava preparando uma fuga. Estava vendendo o carro, fechando negócios, sacando dinheiro.
reservando moradia no interior. Estava prestes a desaparecer, a se dissolver antes que os doadores, os idosos enganados, os fiscais começassem a bater nas portas e fazer perguntas incômodas. E no velho apartamento, com o sobrenome dele no documento, com os armários dele, com a xícara dele na cozinha, deveria ter ficado ela, Helena, representante oficial da associação. Aquela mesma boa Helena Cristina dos folhetos, em quem todos acreditavam, a culpada. Tem ainda mais uma coisa, disse seu Antônio em voz baixa. Gravei uma conversa perto do escritório da associação. Ouça, ou melhor, leia. Ele tirou uma transcrição. Helena percorreu as linhas com os olhos, e as letras começaram a dançar diante dela. Voz de Vítor. Se houver barulho, que venham até ela. A associação se sustentava nela. Ela aparecia nos eventos. Ela assinava. Ela sorria para todas as câmeras. E eu direi que estava apenas ajudando a minha esposa. Ajudando a esposa. Quem vai me condenar? Voz de Inês. O principal é que ela não descubra nada antes da partida. Que ela assine o relatório anual amanhã. E pronto. Estamos limpos. Helena pousou a transcrição. As mãos tremiam tanto que a folha farfalhava. Que relatório? Ela sussurrou. De que relatório eles estão falando? Seu Antônio virou mais uma página da pasta. Lá estava um documento. O projeto do relatório anual da Associação Solidariedade em Ação. Helena o percorreu com os olhos. Em preto no branco estava escrito que todos os recursos arrecadados haviam sido distribuídos rigorosamente conforme sua destinação. A ajuda havia sido prestada em sua totalidade. Não havia nenhuma reclamação dos beneficiários. E que a representante oficial da associação confirmava a exatidão de todas as despesas e a veracidade do relatório. E lá embaixo, depois dessas linhas, havia um espaço em branco para a assinatura. Para a assinatura de Helena. E aí tudo se encaixou. Foi por isso que nos últimos dias, Vítor estava especialmente carinhoso com ela. Foi por isso que a acariciava no ombro e dizia o quanto ela era inteligente, que boa dona de casa. Foi por isso que na véspera havia mencionado de passagem. Helena, precisamos passar uns minutinhos lá na associação esta semana. Assinar umas coisas de agradecimento. Bobagem. Ele precisava daquele último papel, daquela última assinatura, aquela que transformaria ela, de mulher ingênua de um folheto, em alguém que havia oficialmente, de próprio punho, chancelado toda aquela sujeira. Que a amarraria de vez ao crime, enquanto o libertava para um apartamento no interior com o carro vendido e o dinheiro sacado. Helena fechou a pasta devagar, amarrou os cadarços, não sabia bem por quê. Com cuidado, fazendo um laço, como estava acostumada. Não havia lágrimas. Por dentro estava vazio e estridente, como se tudo o que havia de vivo e cálido tivesse sido retirado e, em seu lugar, houvesse sido posto algo vítreo, frio e muito cortante. O que faço? Ela perguntou em voz baixa, sem erguer os olhos. Seu Antônio ficou em silêncio. Depois cobriu a mão dela com a palma pesada. O principal é não demonstrar a ele que a senhora sabe de tudo, disse ele. Nem com uma palavra, nem com um olhar. Temos pouco tempo amanhã. Hoje banco e advogado. Precisamos conseguir suspender as operações e registrar que a senhora não sabia e não conhecia a movimentação real do dinheiro. E amanhã, a associação, antes de ele embarcar no avião. A senhora vai conseguir? Helena ergueu os olhos para ele, e ele viu neles algo que não era mais a esposa confusa e traída. Vou conseguir, disse ela. Já que melhor que ele simplesmente tivesse traído, então vou cobrar dele não como de um traidor. Naquela noite, Helena recebeu Vítor como se nada tivesse acontecido. Foi a coisa mais difícil do mundo. Mais difícil do que ler aquela pasta. Mais difícil do que olhar para as passagens. Quando a chave rangeu na fechadura, ela estava ao fogão mexendo o macarrão. E os dedos apertaram a colher tão forte que as juntas ficaram brancas. Mas ela se forçou a soltar o ar, a relaxar a mão, a endireitar os ombros. Vítor entrou perto das 10, satisfeito, até amolecido, tirou o casaco
pendurou no gancho, aspirou o ar. Que cheiro gostoso! Estou faminto como um lobo. Veio por trás, abraçou-a pelos ombros e beijou na têmpora. Dele vinha aquela mesma colônia. E Helena, que antes amava aquele cheiro, mal conteve o impulso de se afastar. Ela serviu o macarrão a ele, sentou do outro lado, apoiou o rosto na mão e observou como ele comia. Olhava e pensava, aí está um homem que amanhã queria ir embora, deixando-me para responder por tudo. Está sentado fazendo barulhinho com a boca, elogiando minha comida. Helena, disse ele empurrando o prato, não marque nada para amanhã à noite. Precisamos passar na associação. A Inês preparou umas papeladas, agradecimentos e tal. Relatóriozinho. Você assina e está livre. 5 minutinhos. Ao ouvir o nome de Inês, algo dentro de Helena se contraiu, mas ela manteve o rosto. Até sorriu. Claro, disse ela calmamente. Se precisa, vou assinar. Ora, como não assinar? Vítor a olhou com evidente alívio, recostou-se na cadeira, pôs as mãos atrás da cabeça. É por isso que te amo. Nunca briga por bobagem, ao contrário de certas esposas. Helena se virou para a pia para que ele não visse seu rosto. Amo. Que palavra leve para ele. Enxaguou os pratos sob o fio d'água e pensava que amanhã essa palavra seria completamente diferente. À noite, ela não dormiu. Vítor adormeceu rápido, como um homem de consciência limpa. Ela ouvia a respiração dele, tranquila e regular, do quarto, enquanto ficava sentada na cozinha no escuro, com um velho casaco jogado sobre os ombros, aquecendo as mãos na xícara de chá há muito esfriado, e percorria na memória tudo o que antes parecia detalhe, e agora se encaixava numa única imagem assustadora. Eis ele pedindo que ela coloque para o jantar beneficente aquele vestido azul. Helena, você nele parece uma rainha. Todo mundo vai acreditar em você. Eis ele enfiando nas mãos dela um papel com o texto antes do discurso. Lê com sentimento, não como leitura de papel. O principal é que venha do coração. Eis aquela velhinha de mãos tremendo lhe beijando os dedos e sussurrando: Obrigada, filhinha, que Deus lhe dê saúde. E Helena sorri, e nem sabe bem com o que exatamente ajudaram aquela senhora. Eis Vítor acariciando sua cabeça e repetindo: Você é tão boa, tão aberta. As pessoas confiam em você de cara. Antes, essas palavras a aqueciam. Agora soavam como uma sentença. Ele não amava sua bondade. Ele a explorava. Como se usa uma ferramenta, como se usa uma chave para abrir o bolso alheio. Por 25 anos, ele soube que ela acreditava nele sem reservas. E no momento certo, pôs essa confiança em uso. Antes do amanhecer, Helena acabou cochilando à mesa mesmo, com a cabeça nos braços. Acordou com o barulho do caminhão de lixo no pátio. Lá fora estava acinzentando. Ela lavou o rosto com água fria. Olhou para si no espelho. Rosto abatido, olheiras, mas o olhar era firme. Ela mesma se surpreendeu com aquele olhar. Vítor foi para o trabalho como de costume. Lhe deu um beijo na bochecha, jogou: Não esquece, esta noite na associação. Mal a porta se fechou atrás dele, Helena ligou para seu Antônio. Estou pronta, disse ela. Ótimo, o advogado já vem. Nos encontramos em frente ao banco em 1 hora. Traga seus documentos pessoais e todos os documentos da associação que houver em casa. Diplomas, agradecimentos, tudo onde haja menção ao seu papel. Vai ser útil. 1 hora depois, Helena estava na porta do banco onde a associação mantinha conta. Ao lado estava seu Antônio, tranquilo como sempre, e um homem que ela não conhecia de meia-idade, num terno sério, o advogado que ele havia trazido. Chamava-se Dr. Rodrigo. Ele apertou a mão dela brevemente, com objetividade, e logo perguntou se ela estava com os documentos. Helena assentiu, apertando contra o peito uma antiga pasta de couro. No banco, num primeiro momento, foram recebidos com frieza. A atendente, ao ouvir o assunto, chamou o gerente sênior, depois o responsável pela agência. Esse, um homem magro com semblante cansado,
ouviu tudo e abriu os braços. Compreendo sua preocupação, disse ele a Helena. Mas todas as operações na conta da associação foram feitas com base em documentação regular. Os acessos foram formalizados conforme exigido. A contabilidade foi entregue no prazo. Da nossa parte, não há ressalvas. E do ponto de vista humano? Helena perguntou em voz baixa. Ele não respondeu, apenas apertou os lábios. Então Dr. Rodrigo avançou. Falou não em voz alta, mas com peso. E Helena via como a cada palavra dele a expressão do bancário mudava. O advogado explicou que sua cliente, Figueiredo Helena Cristina, estava indicada nos documentos constitutivos e bancários da associação como representante oficial, e que ela declarava que nunca havia sido informada sobre as despesas reais da associação, nunca havia conhecido nem controlado a movimentação real dos recursos, e que havia fornecido o seu nome e assinatura exclusivamente para apelos públicos e agradecimentos padrão. Helena pôs sobre a mesa o RG e o CPF. Ao lado, a declaração que ela e o advogado haviam preparado com antecedência. Sou a pessoa oficial indicada, disse ela, e a voz quase não tremeu, e declaro que não fui informada das despesas reais da associação. Solicito a suspensão das operações contestadas até a apuração dos fatos. O responsável pela agência ainda vacilava, olhando ora para ela, ora para o advogado. E então Dr. Rodrigo colocou os trunfos sobre a mesa. Cópias daquelas passagens, a impressão da reserva do apartamento no interior, o extrato de venda do carro e a lista de transferências da associação para as empresas, com anotações sobre a quem pertencia cada empresa. Uma delas estava registrada em nome de um sobrinho de Inês Verardo. O bancário percorreu tudo isso em silêncio com os olhos. O rosto foi visivelmente mudando de expressão. Ele tirou os óculos, esfregou o nariz, tornou a colocá-los. Bem, disse ele num tom completamente diferente. Por favor, sentem-se. Vamos examinar tudo com calma. Explicaram logo, sem rodeios. Simplesmente vir e fechar todas as contas da associação por vontade própria não era possível. A organização tem uma ordem estabelecida de gestão, tem administradores de recursos e sozinha, mesmo sendo representante oficial, ela não pode, por uma única declaração, congelar tudo. Mas o mais importante estava ali. Como pessoa indicada nos documentos, e cujo nome havia sido utilizado publicamente, ela tem pleno direito de apresentar declaração de discordância com as operações, solicitar auditoria interna e suspender pagamentos contestados específicos até a apuração dos fatos. Há uma transferência, disse o bancário, folheando algo na tela. Agendada para esta noite, valor elevado. Descrição: serviços de consultoria. O beneficiário. Ele entrecerrou os olhos. Sim, a mesma empresa da sua lista. Helena e Dr. Rodrigo se entreolharam. Essa transferência retira quase todo o saldo das contas da associação, disse o advogado em voz baixa. Se ela passar, não sobra nada. Suspendam, disse Helena, por favor. O bancário assentiu, anotou algo, chamou um funcionário. As contas não foram completamente encerradas assim tão depressa. Era impossível. Mas a grande transferência agendada para a noite, aquela que deveria esvaziar a associação, foi suspensa até a apuração dos fatos. Exatamente esse pagamento, como agora ficou claro, era o acorde final. O dinheiro dos idosos, das famílias atingidas por enchentes, dos deficientes teria ido para a conta de uma empresa registrada em nome de um parente de Inês, e até à noite, Vitor e ela já estariam no avião. Helena saiu do banco com as pernas bambas, sentou no banco na entrada, com os joelhos tremendo levemente. Seu Antônio veio se sentar ao lado. Estendeu-lhe uma garrafa de água. Se aguentando, metade já está feito. Eu achava que era tudo por causa de uma traição, disse Helena olhando para a frente. Por causa da mulher de lenço vermelho. Me preparava para flagrar o marido e acabou que estou salvando meu nome da vergonha, para não me chamarem de ladra. Quem diria? Quem planejou isso contava que a senhora não ia entender nada, disse seu Antônio. Mas a senhora entendeu. Isso é o principal. À tarde,
Eles foram ao escritório da associação. Helena havia estado ali dezenas de vezes em eventos, em encontros com doadores, mas sempre nos salões de recepção. O escritório ficava no andar térreo de um velho centro comercial. 2 cômodos, uma bancada com folhetos coloridos. Nas paredes, em molduras, fotos de pessoas gratas, aquelas vovozinhas e vovozinhos com rostos emocionados. Num canto, havia caixas de papelão com cestas básicas modestas, macarrão, chá, arroz, feijão, um latão de carne enlatada, vitrine da solidariedade. Ao gabinete dos fundos, Helena nunca havia entrado antes. Lá só entravam os de dentro. Agora, entrou. Era completamente diferente. Apertado, funcional. Um cofre no canto. Armários metálicos recheados de pastas. Um computador sobre a mesa. O posto de trabalho de Inês. A própria Inês estava ausente. Mas num canto, numa mesinha pequena, sentava uma mulher de mais idade, repassando listas com ar perdido. Helena a reconheceu. Era Dona Nair, voluntária, discreta, apagada. Sempre circulava nos eventos, servia café, distribuía as cestas. Ao ver Helena, a mulher se assustou. Levantou-se e, de repente, o rosto dela tremeu, enrugou-se e ela começou a chorar. Helena Cristina, ela disse entre soluços. Eu pensava que a senhora sabia de tudo. Achava que a senhora estava a par. Helena se aproximou rapidamente, sentou ao lado dela, tomou-lhe as mãos. Dona Nair, acalme-se. O que eu deveria ter sabido? A voluntária, soluçando, começou a tirar da pilha papéis, requerimentos, cartas. Helena começou a ler e foi gelando a cada linha. As pessoas escreviam que a ajuda prometida nunca havia chegado, e nos relatórios da associação, ao lado dos nomes deles, havia uma anotação caprichada: entregue. Eu perguntava a Inês. Dona Nair sussurrava, torcendo o lenço. Dizia: como assim? A pessoa escreve que não recebeu nada, e a gente tem escrito aqui: entregue. E ela me dizia que eram erros nos papéis, que acontecia para não ligar. Dizia que a senhora Helena Cristina estava muito ocupada, que não era para incomodar a senhora por bobagem. E ontem... A voz dela se quebrou. Ontem me mandou reescrever folhas de presença antigas, com data retroativa para os números baterem. Eu me recusei. Disse que não ia falsificar papéis. Ela gritou comigo, disse que não era da minha conta, que fizesse o que mandavam. Helena ouvia, e por dentro algo ia mudando. Até aquele minuto lhe parecia que ao redor dela havia apenas inimigos e traidores. O marido que a havia traído, a mulher alheia que o conduzia. E ali estava sentada diante dela uma simples voluntária mais velha, que num cargo de tostão, arriscando receber um grito, havia se recusado a falsificar documentos. Nem todos estavam contra ela. Alguém dentro daquela máquina também havia visto a sujeira e, com medo, mesmo assim, não havia cedido. Dona Nair, disse Helena em voz baixa. A senhora fez certo em se recusar, ouviu? Muito certo. A voluntária enxugou os olhos, olhou para ela como se estivesse se decidindo a algo. Depois se inclinou, abriu a gaveta debaixo de sua mesinha e retirou de lá um caderno escolar de quadriculado, surrado, com as pontas dobradas. Aqui está, disse ela, estendendo-o. Eu anotava para mim, de forma simples para lembrar. Quem realmente recebeu e quem não recebeu. Achei que talvez fosse útil. Sentia que havia coisa errada. Helena pegou o caderno com cuidado, como se fosse algo frágil e precioso. Abriu, página por página, com uma letra irregular, mas legível, estavam anotados nomes, datas, valores e comentários à margem. Receberam só metade, não receberam nada. Vieram uma segunda vez. Encaminhei para a Inês. A Inês disse para não registrar isso. Dezenas de registros, uma crônica viva e real do que acontecia por trás da fachada bonita da associação. Seu Antônio, que espiou por cima do ombro dela, assobiou baixinho. Esse caderno, disse ele, vale mais do que 10 relatórios oficiais. Aqui está a verdade, aquela que eles se esforçavam tanto para esconder. Helena apertou o caderno contra o peito
ergueu os olhos para Dona Nair. Obrigada, disse ela, e a voz vacilou. A senhora agora não está me salvando apenas a mim, está salvando aquelas pessoas que foram enganadas, os idosos, as famílias das enchentes, quem acreditou. Dona Nair voltou a chorar, mas desta vez de forma diferente, não de medo, mas de alívio, porque enfim havia contado a alguém o que carregava dentro de si. À noite, já em casa, Helena recebeu uma ligação de Vítor. A voz dele estava tranquila, mas ela, que havia vivido tanto tempo ao seu lado, ouvia nessa tranquilidade uma corda esticada. Helena, onde você está? Em casa. Ela mentiu, embora acabasse de entrar. Fazendo o jantar. Ótimo. Estou aqui um pouquinho mais. Passo às 6 e a gente vai à associação, lembra? O relatório. Sua assinatura. Está tudo pronto. A Inês está esperando. Lembro, disse Helena com calma. Às 6? Certo. Às 6. Que boa que você é, disse ele, e desligou. Helena baixou o celular devagar sobre a mesa. Ficou parada à janela, olhando para o pátio, onde embaixo da velha mangueira havia uma vaga vazia. Ele a havia vendido, e ela nem havia percebido. A noite deste dia, que Vítor havia organizado minuto a minuto, agora deveria correr de forma completamente diferente ao que ele planejara. Ele achava que viria buscar a esposa, a levaria para dar a última assinatura no golpe, e de lá, direto ao aeroporto, para as passagens daquela noite. Ela ia à associação com a declaração do banco, com o caderno de Dona Nair, com a pasta de seu Antônio. Não para assinar, mas para perguntar. Ela entendeu. Aquele encontro na associação seria o último, o final. E pela primeira vez em todos aqueles dias horríveis, ela não sentiu medo. Era outra coisa, uma firmeza desconhecida. É assim, provavelmente, que se sente uma pessoa que caía há muito tempo no escuro e de repente encontra chão firme sob os pés. Faltando um quarto de hora para as 6, Helena já estava na entrada do escritório da associação, não sozinha. Ao lado estava seu Antônio, calmo e pesado como uma rocha. Doutor Rodrigo, o advogado, com a inseparável pasta séria sob o braço. E Dona Nair, que não parava de mexer no lenço, mas não havia ido embora, havia ficado como se soubesse que o seu lugar era ali aquele dia. Exatamente às 6 horas, um carro parou em frente ao centro comercial. Estranho, desconhecido para Helena, provavelmente alugado por Inês para esses últimos dias. Dele saiu Vítor, seguido de Inês. Hoje ela estava sem o lenço vermelho, num casaco claro e caro, com um penteado liso. E aos pés dela, quando pisou na calçada, Helena viu uma pequena mala de viagem, arrumada com rodinhas. Vítor caminhava em direção às portas com o passo desenvolto de quem tem tudo sob controle, e de repente os viu. Parou. Por um segundo o rosto dele ficou vazio, desnorteado, como o de alguém que entrou pela porta errada. Depois ele tentou se recompor, forçou um sorriso. Helena, disse ele, passando os olhos dela para os homens desconhecidos. E esses são quem? O que está acontecendo? Helena não respondeu imediatamente. Ela se virou e foi a primeira a entrar no escritório. Passou até o gabinete dos fundos, aquele mesmo, e colocou sobre a mesa tudo de uma vez. A pasta de seu Antônio, o caderno de Dona Nair com a capa surrada de quadriculado, as cópias das declarações bancárias e, em cima, o projeto daquele mesmo relatório anual que Vítor tão desesperadamente queria que ela assinasse. Vítor e Inês entraram atrás dela. Inês, ao ver sobre a mesa o caderno e a pasta, ficou pálida. Não vim aqui assinar um relatório, Vítor, disse Helena. A voz dela soava baixa, mas no silêncio do gabinete cada palavra era como um golpe. Vim aqui saber por que meu nome era usado para arrecadar dinheiro. Dinheiro que ia para as suas empresas. Inês reagiu primeiro, recuou um passo e disparou. Eu não decidi nada. Eu só cumpria ordens. Quem cuidava de tudo era o Vítor. É tudo ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Vítor virou a cabeça para ela devagar e lançou um olhar tal que até Helena se arrepiou por dentro. Naquele olhar não havia amor, não havia ternura,
Nada do que existe entre um homem e uma mulher. Havia apenas uma raiva branca, fria e medo. Era essa a verdadeira ligação entre eles. Não um romance, não uma paixão. O medo compartilhado de ser apanhado e a prontidão mútua de afundar um ao outro. Vítor deu um passo em direção a Helena, tentou pegar a mão dela, começou a falar manso, gentil, com aquela voz caseira de 3 anos atrás. Helena, você não está entendendo. Isso é contabilidade, é complicada. É verdade que houve alguns erros, equívocos, mas a gente ia corrigir tudo, palavra de honra. Ia resolver tudo. Quando? Perguntou Helena e colocou diante dele as cópias das passagens. Depois de vocês dois terem ido embora esta noite com essas passagens, quando é que vocês iam corrigir? Do interior daqui a 1 mês, de um apartamento alugado. Vítor ficou em silêncio. O olhar se voltou para as passagens, depois para a mala de Inês junto à porta, depois de volta para a esposa. Ele entendeu que ela sabia de tudo. Não desconfiava, sabia. Dona Nair gemeu, cobrindo a boca com a palma da mão. Inês se virou para a janela, cruzando os braços sobre o peito. Então falou Dr. Rodrigo, com voz igual, sem nenhuma pressão. E era exatamente aquela placidez empresarial que tornava tudo especialmente difícil de suportar. Ele informou que os documentos já haviam sido encaminhados para apuração, que a transferência contestada agendada para aquela noite havia sido suspensa pelo banco. E que as pessoas cujos nomes constavam nos relatórios como beneficiários, mas que não haviam recebido ajuda, seriam ouvidas, e seus depoimentos serviriam de base para o processo. Na porta estava parado um segurança do centro comercial, um homem mais velho, encorpado. Ele não segurava ninguém à força, não agarrava pelos braços, apenas ficava ali de tal forma que do gabinete, antes da chegada das autoridades responsáveis, não saísse uma única pasta, um computador, nenhum papel do cofre. Inês, avaliando a situação, fez uma investida em direção à saída, agarrando a mala. Disseram-lhe com calma que estava livre para ir. Ninguém a retinha à força. Mas o computador, as pastas e o cofre ficariam no lugar. Inês imobilizou-se e depois pousou a mala devagar no chão. E foi então que Vítor se descontrolou. Sumiu o marido amável. Sumiu a voz mansa. Diante de Helena estava outro homem, aquele que foi apanhado cedo demais, bem antes da escada do avião, e que agora, perdendo tudo, havia decidido atacar com base no descrédito. "E quem vai acreditar em você?" ele gritou, e o rosto ficou vermelho escuro. "Você é o rosto da associação. Foi você quem se apresentou no palco. Foi você quem sorriu para todas as câmeras. Foi você quem olhou nos olhos das pessoas e disse que respondia pela ajuda delas. Sua assinatura está em tudo. Sua foto em cada folheto. Quem vai acreditar que você não tinha nada a ver, você vai ser a primeira que vão questionar." Cada palavra acertava em cheio no alvo, naquele lugar onde ele havia mirado todos aqueles anos, na vergonha dela, porque tudo aquilo era verdade. Ela havia se apresentado, havia sorrido, havia dito palavras calorosas às pessoas e acreditava nelas. E agora ele atirava isso na cara dela como acusação, como uma armadilha na qual ele próprio a havia posto. Helena sentiu o sangue subir ao rosto, mas não desviou os olhos. Ela já sabia a diferença, aquela que havia compreendido durante aqueles dias terríveis. "Sim, eu me apresentei", disse ela em voz baixa. "Sim, sorria, sim, acreditava. E por isso vou responder. Pela minha ingenuidade, pela minha tolice, por assinar sem ler. Vou responder por ter acreditado no próprio marido. E você, Vítor, vai responder por outra coisa, por ter feito da minha ingenuidade um caixa. Por ter transformado minha bondade na sua galinha dos ovos de ouro." No gabinete se instalou o silêncio. Vítor abriu a boca, mas seu Antônio, que durante todo aquele tempo havia ficado calado, pela primeira vez deu voz, e aquela voz era dura, sem admitir contestação. "A conversa está encerrada, daqui em diante tudo oficial." No dia seguinte começou a apuração. Sem alarde, sem cinematografia, sem sirenes e algemas.
verdadeira, lenta, minuciosa, com requerimentos, extratos, explicações. Ouviram os que haviam transferido dinheiro. Ouviram os que deveriam ter recebido ajuda, mas não receberam. Vítor, a princípio, tentou apresentar tudo como uma briga conjugal. Disse que a esposa teve uma crise de ciúmes, fez uma cena e estava caluniando. Quando isso não foi aceito, passou a insistir que Helena mesma havia lhe pedido para cuidar da associação, que ele apenas a ajudava, amada esposa. E quando o pressionaram, passou a jogar tudo em cima de Inês. Era ela quem conduzia os negócios. Ela quem dispunha do dinheiro. Ele apenas assinava o que ela dizia. Mas Inês não estava disposta a afundar sozinha. Ela apresentou conversas. E nessas conversas havia coisas que desfaziam em pó qualquer justificativa. A Helena vai assinar, ela de qualquer jeito não lê. O principal é sacar antes do fim de semana. Se alguma coisa acontecer, a associação está no nome dela, não no nosso. Dona Nair prestou depoimento detalhado e entregou o caderno de quadriculado. Várias famílias confirmaram. Ajuda prometida, fotografadas com caixas vazias para o relatório e depois, nada. Uma idosa veio pessoalmente, trouxe um recibo amassado e disse, olhando para Helena: "Eu não sou rica, filhinha. Fui guardando esse dinheiro da aposentadoria. Mas eu acreditei na senhora, Helena Cristina. A senhora falou tão bem naquele dia do palco, com tanto coração." Helena, ao ouvir isso, desabou a chorar, pela primeira vez em todos aqueles dias. Não de medo por si mesma, mas de um ardente, estripante sentimento de vergonha. E depois, foi ela mesma atrás do endereço daquela mulher, foi até ela, pediu desculpas de cabeça baixa e devolveu o dinheiro do próprio bolso, daquilo que havia guardado para comprar uma máquina de lavar nova. E então começou aquilo que Vítor de jeito nenhum esperava. Helena não se escondeu, não se encolheu num canto, não ficou esperando que o nome dela fosse despedaçado por acusações alheias. Ela mesma ligou para vários grandes doadores, explicou que a associação estava em processo de apuração, pediu que por enquanto nada fosse transferido, passou ao advogado as listas dos prejudicados reais, que não eram inventados. Nem todos acreditaram nela. Alguns gritaram ao telefone que ela era ladra como o marido, que se escondia atrás de lágrimas. Alguém disse coisas que davam vontade de largar tudo e se enfiar embaixo do cobertor. Mas havia os outros, aqueles que viram. A mulher não está fugindo, não está apagando rastros, não está queimando papéis à noite. Ao contrário, ela mesma arrasta tudo para fora, para a luz. Passada uma semana, Vítor apareceu na porta. Ou melhor, tentou entrar, mas a chave não funcionou. Helena havia trocado as fechaduras. Ele tocou o interfone, depois ligou no telefone, depois mandou mensagem. "Helena, eu não queria que ficasse assim. Vamos resolver isso como adultos. Eu devolvo o dinheiro, só não me destrua." Helena leu e não respondeu. 1 minuto depois, chegou outra mensagem. "Você é minha esposa." Eis. Aquela mesma palavra que ele guardara para o final. Esposa. Queria se cobrir com ela como um escudo, torná-la um selo sobre o silêncio dela, uma razão para perdoar, para esquecer, para abrigar com o próprio corpo. Helena olhava para a tela e, pela primeira vez em muitos dias, sorriu. Amargamente, mas com firmeza. Esposa. Por 25 anos essa palavra significava algo, e ele mesmo a havia pisoteado com as próprias mãos 3 anos atrás, quando escolheu a bondade dela como alvo. Ela digitou a resposta. Apenas 3 palavras. Esposa não é cúmplice. E apertou enviar. Depois disso, entrou com o pedido de divórcio. Vítor ainda tentou pressionar por meio de conhecidos em comum, de velhos amigos. Reclamava que Helena havia destruído a família do nada, por causa de uns erros em relatórios que a fazia de monstro. Mas as passagens, a transferência suspensa, o caderno de Dona Nair, os documentos bancários e as mensagens com Inês falavam muito mais alto do que qualquer queixa dele. A apuração seguiu seu curso. Parte do dinheiro conseguiu ser devolvida às pessoas, parte se havia perdido para sempre. Mas o principal havia sido feito.
Vítor não havia conseguido desaparecer, deixando Helena em seu lugar. E o ponto final nessa história foi posto em uma quinta-feira. Exatamente no dia da semana que ainda havia pouco, era para Helena o mais assustador, o mais angustiante. O dia em que o marido colocava a camisa especial e saía no carro alheio para uma mulher de lenço vermelho. Só que agora era uma quinta-feira comum, sem a camisa, sem o carro alheio, sem a espera junto à janela escura. Helena estava sentada no pequeno escritório da associação, agora quase vazio. Os folhetos da bancada tinham sido retirados. As fotos dos idosos gratos haviam sido tiradas das paredes, deixando nos papéis de parede retângulos claros. As caixas com as cestas básicas finalmente haviam sido entregues aos endereços certos, aqueles cujos nomes estavam no caderno de Dona Nair, com a anotação "não receberam". As contas estavam sendo apuradas. Sobre a mesa diante de Helena estava aquela pasta de seu Antônio. Quando ele a havia colocado pela primeira vez à sua frente, ali na cozinha, Helena achara que só de ver a primeira página se poderia morrer, que o mundo havia ruído e não se poderia mais reconstruí-lo. Agora, ela olhava para aquela pasta com olhos completamente diferentes. Sim, aquela pasta havia destruído o casamento dela, havia despedaçado 25 anos que ela considerava vividos de forma significativa, mas havia salvado também o seu nome, aquele nome honesto que Vítor queria deixar para ser destroçado em seu lugar. Helena se levantou, foi até a janela, abriu-a de par em par. No gabinete irrompeu um ar frio e limpo, com cheiro de outono chegando de asfalto molhado, da fumaça de uma fogueira em algum quintal. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em muito, muito tempo, percebeu que não estava esperando a noite, não estava de ouvido erguido para os passos na escada. Não ficava adivinhando se o marido voltaria para o jantar ou ia, mais uma vez, resolver um assunto. Ela achava que Vítor ia a uma amante, e ele ia por outro motivo inteiramente. Para encerrar a dor alheia em relatórios falsos, para arrecadar dinheiro à custa da bondade de Helena e preparar uma fuga na qual a ela havia sido reservado o papel da culpada. Melhor que ele simplesmente tivesse traído. Aí teria quebrado apenas o coração. E coração, ele cura. Mas assim ela havia tido que reconstruir não só o coração, mas o nome, a consciência, a própria vida inteira. E mesmo assim ela havia conseguido abrir aquela pasta um dia antes do que Vítor planejara fechar a porta para sempre, deixando-a do outro lado. Helena olhava pela janela aberta para o céu cinzento de outono e pensava que recomeçar a vida na sua idade era assustador. Mas viver com um homem que fez da sua bondade um caixa registrador era muito mais assustador. Ela já havia tentado e não queria mais. Obrigado por terem escutado esta história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.